Olá a todos e a todas. Vamos agora dar início à nossa segunda aula da oficina do circo do mês de fevereiro. E na aula de hoje a gente vai falar sobre saúde preventiva. Então, o que é a saúde preventiva? Ela está responsável ali pela precaução, na prevenção de lesões ou doenças, tá bom? E ela funciona através de ações antecipadas visando melhorar a qualidade de vida. Em 1946, a Organização Mundial da Saúde, OMS, definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Então a gente tem que compreender a saúde como um conjunto de elementos, certo? Não uma coisa só, que não está relacionada só com o corpo físico, mas muito mais do que isso. Ela amplia tanto para a saúde física, quanto para a saúde mental, quanto para a saúde social. Então, o que é a saúde física? A saúde física tem a ver com a condição geral do corpo, o vigor físico, o condicionamento. É um corpo que não apresenta doenças, o que não quer dizer que uma pessoa doente não possa melhorar a qualidade de vida, né? Então, se a gente pegar como exemplo a hipertensão, né, a pressão alta. As pessoas que apresentam essa doença, elas podem sim melhorar a dieta alimentar, fazer atividade física e assim ter uma vida muito mais saudável, muito mais regulada do que se elas não se cuidassem, tá bom? Fora as medicações, o acompanhamento médico. Então, um bom funcionamento do metabolismo, então, como que seu corpo processa as coisas que você se alimenta, como é que ele processa, por exemplo, se você come gordura, se às vezes dá uma dor de cabeça, será que tem alguma coisa no fígado, não é? Ou às vezes problemas no estômago, de digestão, então, assim, uma série de coisas aí que estão, né, relacionadas. E a saúde física tem a ver principalmente com uma infância saudável, né? Então, as coisas que a gente faz na infância, então, para vocês, no caso vão refletir muito na vida adulta, tá bom? Fatores genéticos, que aí tem a ver com a nossa hereditariedade e tudo mais, e as condições do ambiente, né? Porque a gente é totalmente influenciado pelo lugar que a gente vive, pelas coisas que a gente faz, pelos nossos hábitos. Temos a saúde mental, né? Que aí a gente vai definir como a capacidade do indivíduo de viver, trabalhar, estudar, no caso de vocês também, gerir a própria vida, né? Cuidar da própria vida, enfrentar as dificuldades do dia a dia, se relacionar bem consigo mesmo e com os outros. E aí ela tem a ver também com uma carga biológica, né? Porque tem várias questões da saúde mental que podem vir também de uma questão genética, hereditária, ou de fatores externos, tá bom? Também porque, e aí se for pensar questões como depressão, ansiedade e muitas outras coisas que a gente enfrenta hoje em dia, tem que enfrentar com muita seriedade, elas são relacionadas à saúde mental. E a gente pode destacar, por exemplo, a inteligência emocional, a questão de ter contato com seus sentimentos, de entender, de saber lidar com as dificuldades que vêm, é uma coisa importante para pensar. Aqui a gente tem uma série de manifestações físicas, assim, né, do que uma saúde mental desequilibrada pode trazer para o nosso corpo físico, né? Então, vou ler só alguns exemplos, que nem exaustão mental, insônia, né, que é a falta de sono, alteração no apetite, seja comer mais ou não sentir fome, por exemplo, não querer comer, irritabilidade, perda ou ganho de peso, enxaqueca, fraqueza muscular e assim muitas outras coisas que estão relacionadas que afetam o corpo físico, tá bom? E a saúde social, né, que tem a ver com a interação com os outros e a convivência, né? E aí acho que cabe a gente falar sobre o momento que a gente está vivendo já há praticamente um ano, né? A questão do isolamento social. Algumas pessoas vivenciando mais, como a gente pode dizer, né, mais alinhado com os interesses de todos, outras mais alinhados com interesses econômicos ou individuais, né? É só uma reflexão, mas assim, no momento de hoje a gente tem aqui uma imagem de um grupo antes da pandemia, né, reunido e tal, se divertindo juntos, fazendo uma atividade física juntos, aparentemente. Então, falando essa questão de convivência, né, e a gente tem duas outras imagens que estão remetendo, acho que essa questão da convivência nos dias de hoje, né, então uma brincadeira ali presencial, né, juntos ali com a máscara, né, a gente pode puxar para a rotina do circo que a gente está fazendo agora com 35% dos usuários, né? Então, assim, é uma relação de interagir juntos, porém dentro dos protocolos, né? E ali uma família onde esse contato com os outros, com os amigos ou com o trabalho, por exemplo, ele é feito, essa interação social é feita virtualmente, né? Que também é uma ferramenta que a gente tem hoje em dia, né? Então, sobre as doenças, né? A gente tem a questão da prevenção, que é o ato de antecipar as consequências de uma ação.
E o tratamento, que seria um conjunto de meios práticos, né, para combater uma doença depois que ela já está aparente, assim, né? Ou diagnosticada, no caso. Então, aqui só uma frase do Dr. Lair Ribeiro, cardiologista, nutrólogo. Ele traz uma reflexão. Aquele que não tem tempo de cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar das doenças. Então, deve a gente pensar, né? Se a gente não tira esse tempo de se prevenir para ficar saudável, né? De se manter saudável, a gente pode falar até o termo da promoção da saúde, né? Em vez de só de prevenção, que pensar na doença, vamos falar de promoção da saúde. Mas se a gente não arranja esse tempo, em algum momento talvez a gente tenha que arranjar tempo para cuidar da saúde, só que de uma forma um pouco mais é, dolorosa, dolorida, né? Então, das medidas preventivas, a gente pode destacar, e é uma separação que foi feita mais para essa aula, não é nenhuma definição conceitual, médica, clínica, mas assim, medidas preventivas que são específicas ou cotidianas, né? Então, as cotidianas têm a ver com aquelas do nosso dia a dia, né? Então, aquelas que a gente já faz todos os dias e que elas, o que deveria fazer, né, no caso, e que elas colaboram para a gente, né, manter a nossa saúde. Então, a higiene das mãos, dos dentes, os banhos, né? A gente sempre tá cuidando da nossa higiene pessoal, da higiene do ambiente. Uma alimentação saudável é uma base para manter uma boa saúde e isso envolve a qualidade dos alimentos, a variedade, a diversidade, a procedência. E eu sei que às vezes a gente não tem muita opção de escolha, mas a gente pode fazer algumas escolhas um pouco mais conscientes, né? Então, ao invés de escolher uma besteira, escolher uma coisa um pouco mais saudável, assim, né? Tentar inserir isso na nossa rotina, porque não é para os outros que a gente está fazendo isso, né? Para o nosso próprio bem. E a prática da atividade física regular também, a gente não pode esquecer que contribui para uma saúde física boa, para uma saúde mental boa. Na maioria das vezes, ela promove um encontro de interação social, portanto, cuida da saúde social, né? E aqui o álcool em gel, que é um elemento que muitas pessoas, né, utilizavam no dia a dia, mesmo antes da questão da pandemia, né? E as específicas, vamos destacar assim, são aquelas que são tomadas especificamente para uma coisa. Então, assim, por exemplo, a gente tem aqui a vacina da gotinha, né, que tem essa questão de prevenir contra a poliomielite, com a paralisia infantil, né. É, uma outra vacina aqui, que a gente não tem especificação de qual que é, mas vamos entender geral como uma vacina aplicada para prevenir alguma condição específica, como a gente tem muitos casos, né? Preservativo na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Temos aqui exemplos de uma cartilha de combate à dengue, de prevenção à dengue, não é? Então, assim, falando sobre essas prevenções específicas, como vocês viram, a gente teve o exemplo das vacinas, então só uma, um geralzão, acho que cabe vocês que já estão tendo acesso aqui ao nosso, né, ao nosso vídeo, talvez pensar na questão de pesquisar um pouco mais, né? Acho que não custa, vai estar com, né, você vai estar com acesso à internet, ficou com a curiosidade, não deixa a curiosidade reinar. Então dá uma pesquisada aí. Então, assim, a primeira vacina, a gente tem alguns estudos que vão remeter a práticas mais antigas na China e tudo mais, mas, assim, considerado da forma que a gente entende hoje melhor vacina, ou aplicado com esse propósito específico, assim, já premeditadamente nos estudos, temos em 1776, olha só quanto tempo já, que foi um teste contra a varíola, né, pelo Edward Jagger. Ela envolve, então, a vacina, a imunização, desculpa, ativa, onde o corpo, nosso próprio corpo, ele produz os anticorpos, né, produz as células de defesa, produz as substâncias que vão, né, agir para defender o nosso corpo, né. Tem a ver, então, com a introdução do agente causador da doença enfraquecido ou inativo. Então, por exemplo, a gente vai colocar o responsável, o vírus, a bactéria ali, só que ela não consegue, ela vai estar tão enfraquecida ou inativa de uma forma que ela não consegue causar uma doença no nosso corpo. Mas o nosso corpo consegue processar aquilo e criar uma defesa para aquela condição. E sempre que a gente tiver contato com aquele agente causador da doença, nosso corpo já vai ter memorizado que aquilo já teve no nosso corpo, lembrando que não vai ter manifestado, né? E vai criar a defesa já automaticamente. Nosso corpo já faz isso. A vacina ela só meio que engana o nosso corpo de uma forma positiva para a gente antecipar a produção dessa defesa, né?
Então, exemplo de várias outras doenças, e aí cabe a pesquisa para quem quiser, né? É a poliomielite, o tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, gripe, febre amarela, difteria, hepatite B, tem vários exemplos, né? Então, vamos falar sobre a vacina e o Covid, né? Ela ainda não é obrigatória em nenhum lugar, mas é fortemente recomendada, né? A vacina oferece a proteção contra o Covid-19, além de ajudar a proteger outras pessoas e ser considerada a ferramenta mais importante para encontrar uma saída para a pandemia. Quando a gente montou o slide, então a informação que a gente tinha da OMS nessa data, assim, era que estimava que entre 65% e 70% das pessoas, no mínimo, pelo menos, precisarão estar imunes, ou seja, vacinadas também, né? Antes que a transmissão seja interrompida, ou seja, que a gente saia desse estado que a gente está de pandemia, né, galera? Então é muito encorajado que as pessoas tomem atitude, né, quem está nos grupos e tudo mais, de tomar a vacina, né? Então, resumindo, a vacinação de bilhões de pessoas evitará a transmissão do Covid-19 e abrirá o caminho para a imunidade coletiva. Quanto antes conseguimos isso, mais cedo podemos voltar à vida normal, né? Porque a gente está vivendo um cenário muito diferente do que a gente estava acostumado e esperando da vida, né? Então, galera, lembrando sempre que busquem profissionais de saúde ou profissionais qualificados de maneira geral sempre que necessário, seja relacionado a dificuldades escolares, busquem os professores, os pedagogos e a saúde, os profissionais da saúde, enfim. Lembrando que o autocuidado, né, cuidar de si mesmo é muito importante, mas é fundamental sempre buscar ajuda quando ter necessidade, tá bom? É, Aí fica aqui alguns sites que a gente utilizou na construção dessa aula para vocês, tá bom? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Algumas informações talvez vocês já soubessem. E a gente se encontra, tá bom, pessoal? Na próxima aula, aguardem. É, E saudades.